O cheiro de limpador de limão ainda pairava no ar quando entrei pela porta da frente dos meus pais, carregando a caixa da padaria. Mamãe estava na cozinha, ajeitando um pedestal de bolo comprado em brechó, enquanto o frango assado enchia a casa de 2 andares com seu calor pesado. Tia Margot já andava pela sala de jantar, movendo o vaso sobre a mesa, empurrando os lírios um pouco para cá, um pouco para lá, como se flores pudessem elevar o status da família. Coloquei o bolo de cenoura no balcão e escorreguei para o meu papel de sempre, confiável, invisível. Celeste entrou 10 minutos atrasada, cabelo arrumado, voz alta, anunciando que tinha acabado de tomar café com um comprador de Shorewood Hills. Não trouxe sacola de presente, nem sobremesa, nem cartão, apenas a sua história. Todos se inclinaram, como se ela tivesse trazido ouro. O jantar seguiu nos velhos trilhos, papai servindo-se de mais uma taça, mamãe alisando guardanapos, tia Margot assentindo como parte da plateia. Eu estava cortando o bolo quando papai me olhou, riu e disse: "Você nunca vai ser tão boa quanto sua irmã." A sala explodiu em risadas, leves e automáticas. Celeste sorriu ainda mais. Mamãe também riu, como se fosse inofensivo. Mantive o rosto firme enquanto meu peito se apertava. Minhas mãos se moviam sozinhas, deslizando fatias de bolo nos pratos, mas por dentro eu queimava. As palavras grudaram em mim mais pesadas que o cheiro de limpador de limão. Ninguém percebeu o silêncio que me cobria. Estavam ocupados demais acompanhando a próxima história de Celeste sobre um apartamento à venda no centro. Quando a noite terminou, peguei meu casaco sem dizer nada. Quando estacionei na entrada rachada do meu prédio, meu celular vibrou. Uma mensagem da mamãe acendeu a tela: "Da próxima vez, traga papel toalha." Acabou. Coloquei o telefone de lado, o brilho ainda cortando meus olhos, e pensei em tudo que nunca disse. De volta ao meu apartamento, aquele texto sobre papel toalha não saía da minha cabeça. Puxava um fio que desmanchava anos de hábitos. Cada um ligado ao dinheiro que saía silenciosamente da minha conta. Lembrei da primeira vez que papai ligou, durante uma nevasca pesada. A conta de luz tinha vindo mais alta do que o esperado. Ele perguntou se eu podia adiantar $120 até sexta-feira. Eu tinha 21 anos, ganhava só o suficiente no escritório da universidade para pagar o aluguel do meu estúdio. Enviei o dinheiro sem pensar 2 vezes. A sexta-feira nunca chegou. Mas fevereiro sim, junto com outro pedido, dessa vez para gasolina. Em março, foi a vez das compras de supermercado. A voz da mamãe carregava sempre aquela mistura de desculpa e expectativa, e eu repetia para mim mesma que estava apenas fazendo o que uma boa filha deveria. O padrão se instalou. Toda primeira semana do mês, eu transferia 300 para as contas. Às quartas-feiras, mais 40 ou 60 para as compras. No meio dos meus 20 anos, isso já era rotina, como escovar os dentes ou checar e-mails. Dirigi até o Woodmans incontáveis vezes, deixando sacolas de frutas, verduras e itens de despensa, enquanto Celeste postava selfies no Memorial Union Terrace. Comprei até um termostato no Home Depot da Sultan Road. Instalei eu mesma, porque as costas do papai estavam doendo de novo. Quando o aquecedor quebrou, foi meu cartão que pagou o depósito do encanador. Durante todo esse tempo, eu repetia para mim mesma que amor significava confiabilidade. Que ser a responsável era a minha identidade, mesmo que ninguém agradecesse. Celeste continuava sendo a estrela, a filha de ouro com um sorriso brilhante. Eu era o som de fundo, constante, mas esquecível. Numa noite, rolando o aplicativo do banco, comecei a salvar capturas de tela de cada transferência. No começo, sem querer. Depois, virou hábito. Pasta por pasta, mês após mês. Coletei provas de uma vida feita de transações silenciosas. A pasta cresceu até parecer mais pesada que o meu silêncio, e eu sabia que, cedo ou tarde, exigiria ser aberta. Celeste sempre sabia como encher um espaço, mesmo que fosse só com a câmera do celular. Fazia encenações em casas à venda na Monroe Street, com tigelas de limões brilhantes sobre balcões impecáveis, e depois postava vídeos rindo em varandas que não eram dela. Em noites quentes, pousava no Memorial Union Terrace, erguendo um copo plástico de cerveja com um lago se estendendo atrás. Cada postagem acumulava curtidas que pareciam confirmar tudo o que nossos pais já acreditavam. Nos encontros de família, as histórias dela viravam o centro da mesa.
Mamãe dizia a quem quisesse ouvir que Celeste estava a caminho de se tornar a corretora número 1 do condado de Dane. Papai se gabava das habilidades dela em fazer contatos, de como conhecia as pessoas certas. Quando o assunto eram contas, eles reescreviam o passado com tanta naturalidade que quase soava verdadeiro. No dia de ação de graças em que o aquecedor quebrou, mamãe sorriu para tia Margot e disse: "Foi a Celeste quem fez as ligações que nos salvaram." Fiquei sentada ali, lembrando do depósito do encanador cobrado no meu cartão, o recibo ainda guardado na minha pasta. Enquanto isso, minha própria vida encolhia para abrir espaço para a deles. Eu deixava de sair para jantares com colegas de trabalho porque tinha feito mais uma transferência naquela tarde. Adiei uma consulta no dentista por 2 anos, sempre dizendo a mim mesma que reagendaria quando as coisas estivessem menos apertadas. Até a cadeira da minha mesa da cozinha balançava toda vez que eu me sentava um achado do Craigslist que nunca troquei porque sempre havia algo mais urgente para eles. Então veio o momento que mais doeu. Tia Margot, mexendo nas flores como sempre, se inclinou sobre a mesa durante uma das histórias da Celeste e disse: "Ela é a confiável, não é?" Mamãe assentiu. Papai riu. E Celeste sorriu. A palavra confiável era para minha filha que mantinha as luzes acesas e a geladeira cheia. Mas naquele instante, percebi que meu papel tinha sido roubado e pintado em cores mais brilhantes, enquanto eu permanecia em silêncio por tempo demais. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, abri a pasta de capturas de tela e senti o peso me pressionando mais forte, como se me desafiasse a contar. O sono já era um estranho para mim. Quanto mais eu tentava fechar os olhos, mais as palavras daquele jantar ecoavam na minha cabeça. Por fim, desisti, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. O brilho iluminou meu pequeno apartamento. O único som era o zumbido do radiador antigo. Comecei a rolar a tela. As transferências se estendiam muito mais para trás do que eu queria admitir. Contas de luz, supermercado, gasolina, consertos do carro, a lista interminável do só dessa vez. Cada linha trazia uma data, um valor e uma anotação que eu digitara sem pensar: mercado, contas, ajuda. No começo, eu só passava os olhos. Mas logo estava lendo cada uma como se fossem entradas de um diário que eu tinha esquecido estar escrevendo. Disse a mim mesma que pararia depois de alguns meses, mas meu dedo continuava deslizando. Anos passaram na tela em minutos. Quando cheguei ao começo, o total na minha cabeça já tinha se tornado algo impossível de ignorar. Rabisquei números em um bloco ao lado do sofá, a caneta pressionando cada vez mais fundo a cada soma. Quando finalmente parei, o valor me encarava, quase $29.000. Esse número me atingiu mais forte do que qualquer insulto já havia atingido. Não era só dinheiro. Eram as viagens que não fiz, as economias que nunca construí, as consultas no dentista que adiei, os fins de semana em que fiquei em casa enquanto Celeste postava fotos em mais um restaurante à beira do lago. Fiquei ali, com a caneta tremendo, me perguntando como deixei o silêncio me custar tanto. Na manhã seguinte, fui até a biblioteca da universidade e imprimi página após página de extratos bancários. Comprei uma pasta verde barata na loja de $1 da Ish Johnson e passei a noite fazendo furos e organizando cada folha. Na capa, escrevi uma única palavra: família. Ao deslizar a última página para dentro, a pasta parecia mais pesada do que o papel deveria ser. Já não era apenas prova. Era o registro do meu silêncio. E eu sabia que chegaria o dia em que silêncio não seria suficiente. No domingo seguinte, dirigi de volta para casa no lado leste, a pasta verde escondida debaixo do banco do passageiro como um segredo. Tinha prometido a mim mesma que não precisaria dela, que talvez aquele jantar passasse sem comentários, sem comparações. Mas levei assim mesmo. Lá dentro, o mesmo cheiro de limpador de limão pairava no ar. A mesa estava posta, o frango assando. Tia Margot circulava entre os lírios. Celeste entrou 20 minutos atrasada, salto ecoando, carregando uma sacola brilhante. Ela tirou uma vela embrulhada em papel dourado e colocou diante da mamãe com um gesto teatral. Mamãe juntou as mãos como se tivesse recebido uma herança preciosa. Eu fiquei ali, com o bolo da padaria nos braços, de repente invisível. Jantamos. Celeste encheu a sala com conversas sobre um próximo open house e um cliente de Shorewood Hills. Papai ria junto, recostado na cadeira, taça de vinho na mão. Eu esperava o momento, embora já o sentisse rondando.
Ele veio depois da sobremesa, os pratos ainda mornos com farelos de bolo de cenoura. Papai me olhou, riu como se repetisse uma piada inofensiva, e disse de novo: "Você nunca vai ser tão boa quanto sua irmã." Tia Margot soltou uma risadinha, balançando a cabeça, e acrescentou: "A Celeste é aquela em quem sempre podemos confiar." As palavras pesaram mais dessa vez. Meu peito queimava, minhas mãos se fecharam em torno do garfo. Pensei na pasta dentro do carro, nos quase $29.000 escritos sobre o meu silêncio, e algo em mim se rompeu. Coloquei o garfo sobre a mesa e encarei diretamente o papai: "Então manda ela pagar todas as contas." Falei firme e claro. "Porque eu não vou mandar mais dinheiro." A sala ficou imóvel. Mamãe arfou, levando a mão ao peito. "Você ficou maluca?" Celeste piscou, depois sorriu de canto como se tivesse acabado de ganhar mais uma fala para brilhar. O rosto do papai se fechou, o riso sumiu, mas ele não disse nada. Tia Margot se remexeu, desconfortável, mexendo nas flores com que tinha se ocupado a noite toda. Ninguém se moveu. O silêncio se alongou. E, pela primeira vez, eu não me apressei para preenchê-lo. Deixei-o ficar ali, pesado como a pasta no meu carro, sabendo que o próximo momento exigiria mais do que quietude. No domingo seguinte, chegou o convite no grupo da família. As palavras alegres e animadas: "Jantar às 18 horas. Vamos conversar sobre um plano." Eu sabia que tipo de plano seria. Mesmo assim, atravessei a cidade de carro, a pasta desta vez não escondida debaixo do banco, mas exposta no assento do passageiro, seu peso firme a cada curva. Quando entrei, a mesa de jantar já estava arrumada de forma diferente. O frango, já fatiado, estava em uma travessa. Ao lado, um cálculo, uma pilha organizada de envelopes, uma calculadora e um bloco de papel coberto de números. Mamãe se endireitou na cadeira. Papai tinha um ar sério que só costumava reservar para multas de trânsito. Celeste se recostava no balcão, rolando o celular. "Estivemos pensando", começou papai. "Com os preços subindo, juros, inflação, faz sentido que todos contribuam regularmente. Um plano de contribuição familiar." Ele bateu o dedo na calculadora, como se os números no papel fossem inevitáveis. "Todos", repetiu mamãe. "É só justo." E gesticulou em direção a Celeste, que nem levantou os olhos do celular. Sentei devagar, deslizei a bolsa do ombro e coloquei a pasta verde sobre a mesa. "Antes de falarmos sobre novos planos", disse eu, "precisamos falar sobre os últimos 4 anos." Mamãe piscou. "O que é isso, recibos?" "Isso mesmo", respondi, abrindo a pasta. As páginas se espalharam, cheias de datas, valores e anotações, cada transferência, cada pagamento, contas, mercado, concertos. Talvez eu tenha até deixado escapar alguns. O ambiente mudou. O maxilar do papai se contraiu. "Este não é o momento de brincar de contadora." Mamãe folheou algumas páginas, franzindo a testa. "Isso foram presentes, Thomson. Você queria ajudar. Nós nunca pedimos nada disso." Celeste finalmente levantou os olhos, com um sorriso debochado no canto da boca. "Uau, você realmente estava marcando pontos, não é?" Fechei a pasta devagar, puxando-a de volta para mim. Minha voz saiu firme, mais calma do que eu esperava. "Eu sou sua filha, não o seu banco. Se vocês precisam de ajuda, vocês pedem. E aceitam um não como resposta." Mas as retiradas silenciosas acabaram. Papai se inclinou para a frente, ainda com a calculadora debaixo da mão. "Você está sendo desrespeitosa." "O que é desrespeitoso?" Retruquei, olhando direto nos olhos dele. "É reescrever a minha vida enquanto pedem o meu talão de cheques." O silêncio que se seguiu foi mais cortante do que qualquer discussão. Estendeu-se pela mesa como outra soma que ninguém queria admitir. E eu soube, naquele instante, que o silêncio nunca mais seria meu papel. Na noite seguinte, depois de colocar a pasta sobre a mesa, meu celular não parava de vibrar. O grupo da família explodiu em mensagens. Papai me alertando para não ser dramática. Mamãe digitando longos parágrafos sobre respeito e sacrifício. Celeste entrando na conversa com um único emoji rindo.
Silenciei o grupo, abri o notebook e fiquei olhando para a tela até que o brilho acalmasse minha respiração. Então, uma por uma, comecei as transferências. Contas de luz, gasolina, supermercado. Cada clique encerrava um ciclo no qual eu tinha vivido por quase uma década. Quando a tela perguntava "Você tem certeza?", eu apertava sim todas as vezes. Na manhã seguinte, configurei uma nova transferência. Dessa vez, para minha própria poupança, nas mesmas datas e nos mesmos valores que eu costumava enviar a eles. Soou ao mesmo tempo mesquinho e necessário, como se eu estivesse retomando um pedaço de mim. Fechei o notebook e amarrei os tênis de corrida. O Yahara River Parkway estava silencioso, a névoa subindo da água, gansos cortando o ar. Meu corpo não se movia assim havia anos. Contei cada respiração, cada passo, como se estivesse marcando algo novo. Ao meio-dia, tia Margot me convidou para um café com uma promessa. Não é uma emboscada, querida. Claro que era. Ela sorriu sobre a xícara, despejando falas ensaiadas sobre união familiar e pontes que não deveriam ser queimadas. Ouvi até que as palavras dela se misturaram ao tilintar das colheres. Então disse que ia embora. Preciso lembrar, clareza não é crueldade, pensei enquanto saía. Naquela noite, mamãe postou no Facebook: criar filhos é difícil quando eles esquecem de onde vieram. Amigos e vizinhos lotaram os comentários de simpatia. Não respondi. Em vez disso, fui à cooperativa na Willy Street, comprei frutas vermelhas, salmão e uma marca de iogurte que eu sempre deixava de lado por parecer supérflua. Alívio e luto se entrelaçaram enquanto eu desfazia as sacolas. Estava mais leve, mas também mais só. Ainda assim, quando me deitei naquela noite, meu corpo relaxou de um jeito que não acontecia havia anos. O sono chegou sem cálculos, e eu soube que algo tinha mudado de vez. As primeiras rachaduras apareceram online. Celeste postou uma foto de seus tênis novos com a legenda Self-Made. O horizonte de Madison, ao fundo, surgia borrado. Fiquei olhando aquela imagem por muito tempo, lembrando dos meses em que paguei o aluguel dela sob o rótulo de emergência. Logo depois, papai mandou uma mensagem. Nós somos uma unidade, Townsend. Todos fazem a sua parte. Em seguida, mamãe escreveu um longo texto sugerindo um recomeço. Vamos apenas concordar com um número, talvez 300 por mês. Assim não há confusão. Acrescentou um emoji sorridente no final, como se isso suavizasse o pedido. Na mesma semana, uma carta chegou ao meu apartamento, endereçada aos meus pais, mas redirecionada para mim porque meu endereço ainda constava em algum documento antigo. Um aviso de cobrança, $312 em atraso. Segurei o papel nas mãos, sentindo aquele velho impulso de hábito me puxar. Por um instante, imaginei abrir o aplicativo do banco, cobrir a dívida antes que estragasse o crédito deles. Mas, em vez disso, escaneei o documento, digitei um novo e-mail e encaminhei para os dois com o assunto. Essa conta é de vocês, não minha. Sem explicação, sem parágrafo, só a verdade. No jantar seguinte, Celeste evitou meu olhar a princípio. Por um segundo, achei que ela pudesse dizer algo, qualquer coisa que admitisse que sabia a verdade do que eu tinha carregado. Mas quando papai ergueu o copo e mamãe começou a falar sobre resiliência familiar, Celeste se recostou, jogou o cabelo para trás e dobrou a aposta com uma história sobre fechar um negócio que não parecia real. O sorrisinho voltou. O momento passou. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, estabeleci uma nova regra: nada de aplicativo do banco depois das 9 da noite. Qualquer saldo que estivesse lá não poderia consertar minha família às 9h01. Coloquei o celular do outro lado do quarto, me enrolei na cama e deixei o silêncio me embalar. As ligações continuaram. O giro da manipulação seguia rodando. Mas, pela primeira vez, senti que tinha parado de orbitar em torno deles. Algo mais firme começava, e eu estava aprendendo a viver dentro disso. No primeiro domingo, não dirigi até a casa deles. Fiquei no meu apartamento e fiz panquecas. O cheiro de manteiga e xarope tomou conta da cozinha, e me permiti permanecer à mesa numa ligação longa com uma amiga com quem não falava há meses. Parecia quase um ato de rebeldia passar a manhã de domingo comigo mesma em vez de carregar sacolas de supermercado pela cidade. Durante a semana, finalmente marquei a consulta no dentista que vinha adiando há anos. A clínica na Regent Street não tinha nada de especial,
mas, sentada na cadeira de espera, percebi o quanto tinha negligenciado em nome de ser confiável. A conta era só minha e eu a paguei sem culpa. As mensagens da família não pararam. Mamãe mandava atualizações sobre os anúncios da Celeste, escorregando comentários sobre como família deve permanecer unida. Papai acrescentou uma ou duas frases sobre tempos difíceis. Celeste mandou uma foto dela em um fechamento de contrato, marcada com um emoji de taça de champanhe. O tom tinha suavizado, mas a narrativa continuava a mesma. Ninguém me agradeceu pelos anos de contas pagas. Ninguém admitiu o peso do que eu tinha carregado. Apenas continuaram falando, como se o silêncio pudesse reescrever o passado. Numa tarde, entrei no fórum do condado de Dane, papéis na mão, e alterei o endereço das contas que ainda estavam no meu nome. Nenhuma notificação cairia mais na minha caixa de correio. Nenhum lembrete de dívida disfarçado de responsabilidade. Ao sair do prédio, me senti mais leve, como se tivesse finalmente devolvido algo que nunca deveria ter sido meu. Naquela noite, escrevi uma nova regra num pedaço de papel e colei acima da escrivaninha. Ajuda, se pedida com clareza e respeito, será considerada. Caso contrário, a resposta é não. Não era vingança. Era sobrevivência. Olhei para o fichário verde na estante, fechado com firmeza, e entendi que o próximo capítulo da minha vida não seria medido em retiradas silenciosas. O sol descia sobre o lago Mendota enquanto eu caminhava pela trilha à beira d'água. O lago brilhava em tons dourados, refletindo os caiaques que deslizavam na superfície. O ar fresco batia constante na minha pele, e pela primeira vez em muito tempo, meus passos não tinham pressa. Meu celular vibrou no bolso. Mais uma mensagem no grupo. Mais uma atualização sobre a nova conquista da Celeste. Dei uma olhada, escrevi uma resposta neutra e guardei o telefone. Sem dinheiro anexado, sem fios invisíveis. De volta em casa, abri uma caixinha que vinha guardando na mesa. Dentro, estava uma chave de bronze que eu havia encontrado em uma gaveta, antes destinada a uma fechadura que já não existia. Coloquei-a em uma moldura de sombra e escrevi uma única palavra no fundo. Limites. Pendurei acima da mesa, não como enfeite, mas como lembrete de onde a linha agora estava traçada. O fichário verde ficou no meu armário, espremido entre os anuários antigos e um cobertor de inverno. Eu não precisava levá-lo para cada conversa. Não precisava brandi-lo como uma arma. O trabalho dele já estava feito. Ele guardava a verdade que eu havia duvidado por tanto tempo. E saber que ele estava ali era o bastante. Mesmo quando chegavam mensagens, mamãe mandando a foto do cachorro, papai deixando insinuações sobre meses apertados, eu já não sentia aquele velho impulso de consertar tudo. A história deles continuava sendo deles. A minha tinha mudado. Enchi um copo d'água, sentei-me à mesa sob a chave de bronze, e deixei que o silêncio me envolvesse. Pela primeira vez, o silêncio parecia meu. Eu não permitirei que ninguém transforme o meu amor em uma obrigação.